Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, Juicidade, nosso podcast que traz vários assuntos ligados ao meio ambiente, à tecnologia. Você lembra que a gente conversou da última vez em relação à juris ambiental e conversamos também um pouco sobre ele, Dr. Eduardo Ribeiro, né, o idealizador, a história da vida dele, de tudo como começou. E na edição de hoje nós vamos falar sobre tecnologia, nós vamos falar sobre legal design. Já ouviu falar? Visual Law, justamente um assunto muito interessante, pioneiro no Brasil e claro, com eles, né? Dr. Eduardo Ribeiro, advogado especialista na área pública e privada, com ênfase nos processos administrativos, também judiciais, englobando áreas cíveis, ambientais e administrativas. E também o Jefferson Kalinowski, que eu conheço já há muito tempo, depois eu vou contar essa história, designer gráfico com 28 anos de experiência, graduado em Direito, especialista em inovação jurídica e também na elaboração de documentos estratégicos. E o Juricidade traz um pouco do que é, e vamos contar também, a partir de hoje, da Légora, que você está acompanhando aqui. Ó. Esta empresa que está relacionada diretamente a estes assuntos que a gente vai abordar. Bom, vamos apresentá-los? Já apresentei, quero ouvi-los. Quero mostrar também o Dr. Eduardo Ribeiro, que é o idealizador de tudo isso, deste Juricidade, deste podcast que já iniciou, já contou um pouco da história da Juris, já contou um pouco da sua história também. Seja bem-vindo mais uma vez. Oi, Adilson, sempre bom, né, a gente trazer novos assuntos. O podcast é uma forma de não só debatermos os assuntos em que as empresas que eu administro e que a gente acabou idealizando ao longo da carreira, mas também sobre a cidade. Então, a profissão jurídica como advogado e a profissão como empresário trouxe essa união, né, entre o direito e entre também os assuntos de Balneário Camboriú. E hoje, falando um pouquinho da Légora, né, apesar de ter sido, vamos dizer assim, o idealizador, eu fui mais o idealizador do negócio. Né? Eu enxerguei, né, uma oportunidade por conta do talento que o Jefferson tem, por conta dos serviços que ele já prestava como colaborador da Martins Ribeiro Advogados e também da Juris Ambiental, e eu verifiquei que ninguém, né, no Brasil desenvolvia em tão alta performance, né, as técnicas do legal design, a aplicação, né, do visual law nos documentos jurídicos como ele. E foi a partir de então que eu o chamei e falei para ele, ó, em vez de colocar dinheiro no bolso da concorrência, né, vamos criar a nossa própria empresa, vamos abrir esse mercado e vamos nós sermos a referência e a vanguarda daquilo que tem de melhor na área do visual law. E nós já, em pouco tempo, né, a Légora ela tem 4 meses de existência, nós já estamos colhendo muito resultado, inclusive com uma demanda gigante no Brasil todo. Em apenas 4 meses. Em 4 meses, escritórios do Brasil inteiro diariamente entrando em contato. Eu acabo me desdobrando aí na agenda para conseguir atender, retornar, apresentar todos os nossos materiais. E, enfim, nós vamos contar hoje um pouquinho para vocês, né, de como surgiu, da história também aí do Jefferson e do que a gente pretende também com a Légora para o futuro. Legal. Jefferson, que também já tive o prazer de conhecer há muitos anos e pensa que os anos passaram, né? Pelo menos uns 17, mais ou menos assim, 15 a 17 anos. Ele nem tinha cabelo branco, Sim, né? Ele não tinha cabelo branco, né? E na época era design justamente de um jornal, que na época tínhamos ainda o Boca, que era impresso, ele nem digital era impresso, e o Jefferson que comandava essa arte toda. E que, não sei, anteriormente também, né, eu conheci a partir de aí, mas um pouquinho da tua história, que começou, pelo menos no meu conhecimento comigo lá, né, no jornal, mas você já tinha experiência, certamente, até pelo que já disse aqui, são mais de 20 anos, e
até hoje, né? Hoje bem mais preparado, digamos assim, através do seu estudo, através do seu conhecimento, que cresceu de forma grandiosa. Tudo bom, Jeff? Tudo bem, Edilson, é um prazer estar aqui. Boa tarde, doutor Eduardo, meu sócio, meu amigo, pessoa que desperta meu interesse assim, por avançar, principalmente na área do direito. Então, eu venho de uma escola de design. Eu sou designer há 28 anos. Antes de trabalhar no jornal, eu já trabalhava como designer na pizzaria Forno de Lenha, fazia parte gráfica de toda a rede, cardápios. E eu queria avançar, queria aprender a diagramação também, que faz parte do design editorial. E vi que tinha vaga no Jornal Boca, naquela época estava abrindo o Jornal Boca, ficava no andar de cima do prédio ali da TV Mocinha, lá era quase os últimos andares, trabalhava canita. Verdade. O pessoal lá, e eu vi que eu me candidatei, só que eu não sabia diagramar. Eu sabia até como usar a ferramenta, mas não sabia como funcionava o jornal. A Anitta até me chamou para fazer um teste. E eu digo, meu Deus, como é que eu vou diagramar esse jornal agora? Capaz de me largar o jornal na mão e fazer. Mas tinha um diagramador lá e ele ficou do meu lado pro teste. E eu fui fazendo, mais ou menos, arrumando, a diagramação é praticamente um quebra-cabeça. Tu montar um quebra-cabeça misturando imagens com texto. E fui, deu certo. Aí fui contratado pelo Jornal Boca, que foi, para mim, a faculdade da diagramação. Lá eu aprendi como funcionava uma gráfica, tinta, forma de impressão, folha, papel, todo tipo dessa parte editorial. E comecei a trabalhar no Jornal Boca e, em paralelo, também trabalhei com a política. E, em paralelo, eu diagramava também, aproveitei o momento e comecei a diagramar revistas. Diagramei revista Motorhome e tudo isso foi me gerando uma bagagem de experiência com erros e acertos que eu pude moldar o que eu queria mesmo fazer, que é a parte de editorial mesmo, de diagramação e design ao mesmo tempo. E a partir daí comecei a trilhar meu caminho e acabei saindo. Depois trabalhei em alguns outros jornais também, revistas, diagramei bastante revista, trabalhei muito design e aí fui para o escritório. Aí, pela política, eu conheci o doutor Eduardo e a doutora Jade. E a gente se conhecia, mas a gente não se conversava muito, né? A gente meio que não tinha muita amizade, porque o Eduardo tinha a demanda dele da política e do escritório, e a doutora Jade também. E eu não sei como a gente foi se aproximar, alguma coisa fez a gente se aproximar e a ideia cruzou. A gente tem a mesma ideia, o mesmo segmento de pensamento, e a gente foi. E o Eduardo, nesse tempo, estava trabalhando na política e me convidou para. Não, eu trabalhei no escritório antes. Eu na realidade, eu fui fazer como eu sempre advoguei na área eleitoral, eu fazia a advocacia eleitoral de alguns candidatos, né? E naquela época o Jefferson também trabalhava nessa área de designer fazendo material gráfico. E era uma época que, hoje, as campanhas são muito digitais, mas na época o pessoal fazia jornal o prefeito fez tantas obras na cidade, ele queria fazer um jornal para distribuir. Então o Jefferson trabalhava muito, né? E a gente acabou se aproximando porque na eleição de Balneário Camboriú, ele fez em 2012, eu era advogado eleitoralista aqui do ex-prefeito Periquito e ele trabalhava nessa parte também ali do marketing, dessa produção toda ali do designer, da parte de material gráfico. Então ali houve uma proximidade nossa, nessa proximidade era pequena como ele falou, e daí na eleição em 2016, onde a Jade foi candidata a prefeita, todo o material foi o Jefferson que desenvolveu. Foi uma campanha do ponto de vista financeiro humilde, uma campanha de pouco recurso, então foi tudo com a colaboração de quem estava próximo mesmo, né? Eu sempre brinco, aquela eleição, quando a Jade decidiu ser candidata, né? Nós tínhamos, o MDB fez 5 vereadores eleitos, os mais votados da cidade, né? E quando, na época, o candidato Fábio Flor decidiu ser vice do Pavan, né, o MDB ficou sem candidato.
né? E aí, eu sempre digo, em eleição para perder, ninguém quer. Eu só quero ser candidato a prefeito se for para ganhar. Então, nenhum vereador que tinha eleição garantida não queria entrar pra queria assumir o projeto queimar, né, para no caso, defender né? os 8 anos que o MDB estava, né? E as conquistas. Eu digo, todo governo tem erro, acerto, tem crítica, tem dificuldades, né? E seria uma eleição, depois de 8 anos todo governo tem desgaste, e o candidato do prefeito Periquito seria alvo de muita crítica, enfim, né? E daí ninguém quis, e daí foi quando a Jade aceitou, enfim, e daí o Jefferson veio para aquela eleição, e daí ali, de fato, nós nos aproximamos muito. Foi ali. A Jade, eu falo, a Jade é a melhor candidata para tu fazer material. A Jade, eu fiz o material dela, eu entreguei a 1 da tarde, 2 horas estava aprovado o material. Cara, ela bateu o olho, é isso, seguimos. Aí eu fiz também o material dos vereadores, de todos os vereadores. E foi uma campanha assim, foi legal porque eu tive a oportunidade de trabalhar praticamente com o meu gosto pro material dela, e ela aceitou que eu... E com o crivo dele também, né? Isso, porque daí tudo... quando eu fazia os materiais, vinha para o jurídico. Aprovar, né? Exato. Porque não poderia estar na rua. Esse entrosamento começou naquela época. E depois o time começou a fazer gol. Acabou que aquela eleição, mesmo a Jade sendo candidata, eu fiz jurídico em mais 3 cidades de candidatos a prefeito. E dessas 3 cidades, nós tivemos eu tive 2 candidatos que acabaram vencendo a eleição e eram candidatos que nunca tinham sido prefeitos das cidades. Então, tu acaba como advogado eleitoral também ficando muito próximo do candidato. Tu é um cara de confiança, tu é um cara que ficou ali na campanha aconselhando, vai por aqui, vai por ali. E eu, como tive experiência também pública, de cargo público anterior, desde muito jovem, os cargos que eu ocupei no governo do estado, um prefeito da região falou para mim, Eduardo, putz, eu não prometi emprego para ninguém e tal, eu queria trazer no início do governo pelo menos, um pessoal mais técnico, para eu segurar vereador, cabo eleitoral, eu vou botar, a prefeitura não prometi, eu vou botar aqui mais ou menos quem é profissional, vou botar ordem na casa, depois eu vou acomodando. E ele me pediu algumas indicações, e eu acabei indicando o Jefferson, porque a prefeitura tinha um problema grave na questão do patrimônio público. É uma cidade com grande extensão territorial, então tinha muito terreno público, não sabia qual era o terreno da prefeitura, tinha muita invasão, tinha carro abandonado, tinha carro que estava com o corpo de bombeiros, carro que estava com não sei quem, não sabia nada. E daí eu falei, eu tenho um cara assim que vai conseguir montar um sistema, organizar, o cara vai conseguir identificar, ele vai criar logomarca em todas as secretarias, vai criar e tal, vai organizar visualmente o município, tá bom, me dá esse cara. E eu acabei indicando o Jefferson e até por coincidência, na época eu indiquei o Robson Dias como secretário de Meio Ambiente desse município. Que também esse município... É verdade, esse município acabou, inclusive, na época era um município que nem licenciava. O Robson acabou instituindo o Conselho do Meio Ambiente, instituindo o Conselho da Cidade, organizando. E esse município hoje é um município que a parte ambiental está toda organizada desde aquela época. Depois, como eu falei, assim, né? O bom profissional no público, ele sempre tem data de validade. Ele só não tem data de validade se ele quiser seguir carreira política. Eu vou me fixar na cidade, vou ser candidato. Mas quando tu vira um bom profissional, o poder público, se tu é correto, sério e honesto, ele paga pouco. Então tu acaba saindo, né? E o Robson e o Jefferson, né, cumpriram aquele ciclo. E quando o Jefferson saiu, né, eu falei para ele, vem para cá que agora o escritório, cara, eu preciso de ti, né? E daí... Eu comparo o doutor Eduardo assim, né? Na área dele, obviamente, mas como um grande compositor. Quando você conhece um compositor fera, o cara ele pode estar assim, de madrugada. Ele acorda com uma ideia de uma frase, ele transforma numa música que vai fazer sucesso em todo o Brasil. E ele é assim, né? E você sabe, você acabou conhecendo ele, eu também o conheço, não há tanto tempo assim, mas desde aquela época, ainda que hoje a vereadora Jade, esposa do doutor Eduardo, se candidatou a prefeita, e a gente foi se entrosando, tanto que ele também já teve quadro dentro da rádio, e meu Deus, né, é algo assim que vai acontecendo instantaneamente e é sucesso, dá certo, né, as coisas fluem demais, né. E tanto é que quando eu entrei para trabalhar na prefeitura, o Eduardo falava para mim direto, cara, faz direito, tem esse perfil. Eu falei, cara, mas pô, eu sou designer,
como que tu consegue, eu não consegui entender como ele enxergava um perfil para o direito. Mas, e ele sempre falava, pô, faz direito, tanto que quando eu entrei, ele falou, cara, faz direito. Daí, então, tanto eles insistiram, ele e a Jade, eu falei, tá, vamos fazer direito. Na hora, a Jade ligou, matriculou, vai fazer direito. Me matriculei direito, fui tocando. A faculdade é difícil, nos primeiros momentos, porque tu não tá falando da mesma linguagem do que tu viveu. Mas, a partir do terceiro, quarto, eu sempre falo para as pessoas, aguentem até o quarto período, que a partir do quarto período ela vira a chave, assim. E eu comecei a me enturmar mais, entender a matéria e ver o que eu passei, principalmente no poder público, ele fazia sentido. Porque tu começa a entender lei, forma de processo, e já a partir daí eu comecei é difícil, mas o designer aqui poderia ir resolvendo nesse formato. E eu comecei a estudar Legal Design Visual a partir daí da faculdade. Como é que pode, né? Aí a gente jamais imagina, né? Designer entrar em algo que dê para solucionar casos relacionados somente ao direito, né? E aconteceu. Aconteceu, e tanto que quando eu saí da prefeitura e voltei para o escritório, que o Eduardo falou, eu preciso ir no escritório, a gente voltou, eu já começava a aplicar, fazer contratos, a propostas e já aplicar dentro do escritório, mas sem a visão de que era legal design. Eu pegava e montava o contrato ali, mas aqui fica mais fácil, mexe aqui, bota aqui, eu acho que vai ficar melhor. E eu já estava trabalhando isso. Até que no 7º período despertou a legal design, comecei a estudar forte sobre visual law, aplicar o direito, o design mesmo no direito. A Fernanda trabalhava com nós, ela também ela já estava estudando sobre isso também e aplicando. E ela falou, daí o caminho é esse. Falei, então vamos para frente. E daí foi que o escritório... E agora a gente vai explicar então, né? Chegando aqui contando um pouco da história de como foi o início, enfim, o legal design, o visual law, como é que é utilizado dentro de um processo, por que ele é utilizado, ele ajuda aquele que contratou quando está com algum problema, beneficia também o entendimento de quem está diretamente advogando e quem tem que dar a sentença também, doutor Eduardo, Jeff, como é que é? Então, Adilson, quando a gente compreendeu todo o processo e começamos a utilizar no escritório, eu até tinha uma certa resistência em alguns momentos. Por quê? Porque quando você está naquela zona de conforto, no tradicional, e quando você, principalmente, é o gestor do escritório, né, também como empresário, tu fica pensando como que o juiz que vai receber uma petição num novo formato, ele vai encarar. O juiz pode achar, mas estão enchendo de firula nessa petição, o que é isso daqui? Daqui a pouco indefere a tua inicial e diz, peticiona direito que eu não vou nem analisar. Então, a gente sabe que existem as resistências à mudança, né? Quando tu vais mudar um sistema, tu tá a vida inteira lá com um sistema na rádio, tocando lá, tudo bonitinho, tá lá com a tua mesa de edição, daí vem uma mesa moderna e tal, que tu tem que aprender tudo de novo. Sempre é um desafio. Toda mudança vai causar sempre isso aí. E num primeiro momento, né, eu sempre analisei com bons olhos, mas eu sempre tive o cuidado de ir aplicando e testando e validando isso na prática. Então não é algo que você conseguiria aplicar em tudo ao mesmo tempo. Então, o Jefferson vinha com uma petição formatada para mim e eu falava, Jefferson, pode diminuir isso daqui. Não, mas é porque não sei, vou falar um negócio para ti, entendeu? Tu entende de todos esses desenhos que estão aqui, mas tu não entende de quem está lá no fórum atrás do balcão. Tu não entende de quem vai analisar, de quem vai dar o parecer, entendeu? Pode ter certeza. Muda isso, muda isso, muda isso. E a gente foi validando, e daí a gente começou a fazer essa implantação e começamos a colher o resultado. Nessas aplicações, Adilson, para os nossos clientes, a parte de contrato foi importante, por quê? Porque tu também consegue deixar transparente. Tu vai assinar um contrato com um banco para financiar o teu apartamento. Tem 40 páginas a Caixa Econômica te dá.
Ah, ninguém lê, né? Tu quer logo liberar o dinheiro lá para pegar a chave e entrar no apartamento, né? E depois tem um monte de ação judicial questionando cláusula, juro abusivo, não sei o que. Uhum. Um contrato de honorários, quando tu vai contratar o advogado, não muda muita coisa, né? Por quê? Porque tu tem cláusula de rescisão, tu tem cláusula de multa em caso de rescisão sem justificativa, tu tem a cláusula de honorários, tu tem cláusula de retenção de valores depositado no processo, porque tem muito cliente às vezes que vai lá, recebeu o dinheiro lá em juízo, tu expede o alvará integralmente para o cliente, depois o cliente não te paga. Então assim, para isso, para tu deixar o contrato transparente e tu também não correr o risco daqui a pouco do cliente ir na OAB te representar dizendo, o meu advogado me deu um golpe aqui que encheu um monte de coisa no contrato, o Jefferson criou uma formatação de transparência. Então, por exemplo, nosso contrato tem capa, tem uma apresentação do escritório, na identificação das partes tem destaque de quem é o contratante e o contratado, tem o destaque específico para a cláusula de multa em caso de rescisão, tem o destaque que o dinheiro todo pode ser depositado na conta do advogado para reter os honorários antecipadamente. Então, a gente acaba deixando o contrato de forma... Como eu falei, imagina um aposentado no meu escritório que contrata fazer uma ação previdenciária, uma pessoa mais simples, a gente está no rombo do INSS por quê? Porque eles pegam as pessoas mais humildes. Exatamente. Então, quando você trata isso internamente, aplica isso internamente, valida isso internamente, você começa a colher a possibilidade de validar isso externamente. E daí foi onde a gente buscou validar isso para dentro do Poder Judiciário, né? E daí a gente começou, de fato, a colher os resultados e com um seguinte modelo interno. Validar isso, doutor, né? Foi necessário como? De que forma mostrar lá dentro do Poder Judiciário? Então, a validação, geralmente, como que a gente costumava fazer? Temos uma ação complexa, precisamos usar muito elemento visual. Antes de um protocolo judicial, para não chegar aquilo de sopetão, muitas vezes, você leva isso até a assessoria do juiz, você mostra, você desenvolve, né? Você pega, por exemplo, os memoriais dessa ação aqui, que é uma ação bancária, e quando você distribui um recurso lá no Tribunal de Justiça, você leva isso aqui até o gabinete do desembargador para explicar para ele, para explicar para a assessoria antes dele analisar a petição. Então você faz a validação de todos esses elementos que você está colocando aqui numa linha do tempo, né? Todos os teus itens de fundamento jurídico destacados, os principais pontos, e daí você tem em uma A3 dobrável o resumo dos principais pontos daquilo que de fato interessa na tua petição. Lá no processo, né? Quantas páginas tem aqui? 10 páginas. 10 páginas. No máximo. Essa aí que era um processo bem grande mesmo, 10 páginas. E a gente está falando de um processo talvez que tenha 2.000 páginas inteira. Mas a petição desse recurso tem 10 páginas. Nós conseguimos, nesses memoriais, reduzir, né, para 2 páginas, né, uma A3 dobrável. E isso demonstra que os elementos visuais traduzem a escrita, né, de forma resumida e otimizada. Então, essa validação é o formato que a gente acaba utilizando. Depois que você validou, por exemplo, aqui em Balneário Camboriú, eu sempre digo, né, Jefferson, quando chega uma petição lá com o time Martins Ribeiro Advogados, na maioria das varas eles já sabem que é nossa por conta da forma da escrita do Visual Law, da aplicação, né, dos elementos. Porque hoje o Eduardo, é interessante, o que me despertou mais ainda foi que hoje as petições mais complexas dos escritórios, elas passam para a conversão de utilização dessa técnica de design na petição. Então os advogados, eles terminam a petição, mandam para mim. Aí que entra o estudo do direito. Eu precisei fazer direito para entender a petição, para saber os requisitos, para saber o que precisaria. Não era só design. Porque a gente... A linguagem tem que se comunicar. E exatamente. E assim, eu não faço por fazer. Eu não coloco uma cor, eu não coloco um ícone, eu não coloco nada por fazer. Apenas para deixar bonito. Eu preciso que ela comunique, que é o principal. E é muita responsabilidade. Existem várias outras petições aí que eles me mandam direto, mandam pelo Instagram. Olha essa petição aqui com Visual Law, que tem um monte de cor, não sei o que. Não, existe de tudo. Só que nós, no escritório, por responsabilidade e na Légora, a gente não faz assim. A gente pensa, prototipa, executa, valida e depois
É que ela é Funciona. protocolizada dentro do processo, né? O cliente ele já tem o conhecimento do legal design, do visual wow, ele chega pedindo e ele é apresentado. Ó, nós temos todos os processos são feitos desta forma dentro da empresa ou existe algum diferencial ou o cliente não sabe, ele fica autorizando vocês? O cliente ele procura a Legora com o processo dele pronto, mas ainda não protocolizado em juízo, para que nós transformemos o processo dele para a linguagem do legal design. E o que ocorre, que é o grande diferencial da Legora? O grande diferencial. O nosso diferencial é que, além de nós termos o designer na área jurídica, nós também temos os advogados. Então, a Legora acaba auxiliando o escritório de advocacia também, não só em fazer a formatação, mas também em auxiliar ele na melhor estratégia jurídica, porque às vezes você, numa análise que eu faço, eu compreendo que os pontos que ele está abordando na petição, ele poderia abordar num outro formato, num outro aspecto, ou poderia inverter a ordem dos seus fundamentos. Então, tem a visão de um advogado na formatação, com essa visão do designer também na área jurídica, para trazer todos esses elementos, e isso tem sido o nosso diferencial. Quando o Jefferson, a gente decidiu, né, enfim, eu falei, né, e pensei em montar a empresa, eu falei para ele isso, eu falei, Jefferson, o nosso diferencial para as outras empresas do mercado é que a maioria delas não tem advogados. São designers, são pessoas que trabalham com formatação de documentos em geral. Elas podem pegar uma petição e formatar para essas técnicas? Podem. Mas se eu perguntar para ela quais são os requisitos da petição inicial e a ordem, ela não vai saber que são fatos, fundamentos e pedido, que isso existe uma ordem na petição. Ela não estudou processo civil. Eu estudei e você estudou. E ela, obviamente, que qualquer outra empresa, quando ela vai formatar isso, ela precisa do próprio cliente do lado, trabalhando junto com ela. Nós não. O nosso cliente, ele entrega a petição e ele vai tocar a vida dele. E dali 2 dias ele vai receber a petição pronta. E o que nós temos praticamente hoje? Uma taxa nula de devolução de correção. Nenhum cliente, você troca isso, eu acho que não ficou bom. Não, por quê? Porque a gente não altera a essência da argumentação. Eu não interfiro na argumentação que o advogado que escreveu aquela petição fez. Né? Então a gente não. A gente inclusive potencializa e melhora. O cliente olha a petição e acha, meu Deus, a minha petição ficou ótima, ficou muito boa, porque eu tenho a essência da defesa dele. Aumenta a probabilidade de ele conseguir o objetivo do escritório também. Sim. Esse é o principal ponto, Adilson. É isso que é o principal ponto. É otimizar o resultado. Otimiza teu tempo também, Jeff? Otimiza bastante. Eu procuro montar as petições. Quando a gente recebe as petições, a gente procura estudar o usuário final dela. Seja o juizado, seja o desembargador TRF4, o desembargador do TJSC, o desembargador do TJPR, para saber como que ele entende e como que seria a receptividade deles de entregar um material desse, para a gente não forçar, não ser uma coisa muito forçada, sabe? Então, a gente monta a peça com detalhes não tão agressivo, mas que seja fácil de comunicação. Tanto é que hoje a gente vem trabalhando bastante com petições na horizontal. No formato dela, ao invés dela ser assim, como todo mundo produz, a gente monta assim. Por quê? Porque o monitor do juiz que está recebendo essa peça é horizontal. Então, por que a peça tem que ser na vertical? Se eu montar ela na horizontal, a hora que ele abrir, ela vai abrir maior na tela. Cheia, né? Exatamente. Exato. O que acontece? Com todas as informações. E eu consigo diminuir o tamanho dos caracteres, diminuir o espaçamento, porque ele já vai abrir grande. E eu ganho espaço e diminuo a quantidade de folha. Então, isso são técnicas... E você consegue ainda fazer um link de argumentos entre a primeira e a segunda página. Então, você, né,
como você tem duas laudas abertas para o juiz ao mesmo tempo, se eu precisar fazer um link de argumentação da primeira e a segunda, não se perde, não fica uma escondida e uma no meio e o juiz tem... Então a gente trabalha muito isso. É a sequência da tal linha do tempo ali. Exatamente. Né? Ele não tem que ficar rolando para cima e para baixo. Uhum. Ele vai ler 2 páginas numa só. Então, se eu tiver que fazer uma contestação, contestar o que a parte falou e a outra parte, eu consigo estar lateralizada ela. Então, eu leio o que ela falou e eu consigo ler o que eu quero dizer. Realidade dos fatos. O que ela falou, realidade dos fatos. Então, fica lateralizada. Tu não precisa ficar rolando para cima e para baixo para ler o que é e perde o time da leitura, sabe? Então, são técnicas, assim, que vem surtindo bastante efeito, né? Resultado, assim... Muito. E Adilson, assim, ó, e como que a gente pensou, né? E o porquê que eu pensei e como forma de empreender mais uma vez, né? Em, de fato, fundar a Légora. Quando o nosso escritório já estava rodando com todas as técnicas de Visualol, o Jefferson fazia também trabalhos fora do escritório para outras empresas que atuavam nessa área, mas que não tinham ninguém na área jurídica. Só tinham designers, só tinham engenheiros, peritos, né? E daí o Jefferson chegou um dia e ele mostrava, né, os trabalhos que ele estava desenvolvendo para essas outras empresas, né? E eu, né, sempre com uma série de negócios. E daí eu perguntei para ele, eu falei, quando eu vi um determinado processo, né, um processo complexo, né, numa demanda, eu falei assim, ô Jefferson, quanto que tu acha que é o ticket dessa ação? Era uma ação com ticket altíssimo, né? Eu falei para ele, o ticket dessa ação vale muito mais pelo trabalho que tu vai desenvolver para o resultado final dela do que para a argumentação que está dentro desse processo. Então, eu acho que chegou o momento de você não mais prestar serviço para quem não sabe fazer. Porque é você que está fazendo o serviço para as empresas. Quem faz melhor é que tem que ser o dono da empresa. E quem vende melhor é quem tem que ser o outro dono que vai investir e vender o serviço. Então, eu acho que nós temos que fundar e abrir uma empresa para isso. Eu vou vender, eu vou difundir, mostrando a experiência de um escritório com... Eu sempre falo, nosso escritório já não tem mais centenas de processos, porque a gente já tem hoje um contencioso de mais de 1000 processos só em primeira instância. Então eu falei, um escritório que validou isso em centenas de processos, eu vou vender isso para outros escritórios e eu vou dizer que isso é produzido pela nossa empresa, pelo dono da empresa, pelo idealizador. De fato, o talento tem que... Eu sempre falo, o Steve Jobs, né, o Bill Gates, né, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, esses caras, eles não são os bilionários do mundo, não foram aqueles que já se partiram, simplesmente porque eles tiveram a ideia. É porque eles sabiam botar a ideia em prática. É porque eles sentavam atrás do computador e desenvolviam aquele software, aquelas tecnologias que transformaram, né, a história do desenvolvimento da informática, da evolução dos sistemas operacionais. E para dar o devido valor do tamanho do que foi colocado em prática, né? Que você estava se virando, né, nos 30, digamos assim, final de semana, dia de semana, não tinha hora. Do jeito que vinha, matava no peito. Eu sempre falava, eu falava pro Eduardo, mostrava os trabalhos e mostrava pro Eduardo. Quando o Eduardo falou isso, cara, ele falou assim, ó, vai para casa, pensa, e o nome eu já tenho. E eu fui para casa, pensei, sempre converso com a Cilei, a minha esposa. Morto de medo que já ia ter que abrir um CNPJ e pagar o contador. Daí eu fico pensando, e meu Deus, e os impostos, e o alvará. E o bom do Eduardo falou assim, ó, cara, Adilson, eu sei fazer isso aqui. Eu sei sentar atrás do computador, e se que nem o Eduardo ontem, ele me mandou uma mensagem 10 horas da manhã e falou assim, ó, para as 13 horas, deixa pronto, o memoriais, consegues? Eu falei assim, ó, só não me manda mais nada. Eu comecei a fazer, 1 hora estava entregue na gráfica para a advogada pegar e despachar. O Eduardo sempre fala para mim assim, ó, cara, te preocupa com o que tu sabe melhor fazer. O resto eu toco. Então, cara, para mim foi, Adilson, para mim foi, assim, a melhor frase que eu ouvi para poder ter eu já confio praticamente 100% no Eduardo.
Só que eu tinha medo disso que ele falou, pô, abrir empresa, paga aqui, leva lá, quem é que vai fazer, receber? É um medo do novo, é um medo, né, de estar com aquela zona de conforto garantida e de repente, mas e se não der? Mas se você também não tentar, não abrir, né, a sua vida e entrar de cabeça, você não vai saber. Daí o Eduardo falou, daí eu olhei pra ele, cara, vamos, confia. Eu falei, não, eu confio. 4 meses, cara, começou a gestão de tráfego, daí ele falou, não, vamos fazer isso, vamos por esse caminho, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Eu falei, então beleza. E tu falou, tu só cuida do processo. Eu trabalhando e ele girando. Daí ele, chegou mais um. Quanto tempo você hoje demora para fazer a entrega que ele te solicita? Hoje, porque quando eu recebo o processo, eu preciso estudar o processo, entender o processo e pensar, mais ou menos, ter o tempo para estudar o gabinete. Você tem que fazer a tua parte de advogado primeiro. Exatamente, isso mesmo. Eu preciso estudar o processo para entender o que eu vou fazer, como eu vou desenhar, se eu vou fazer uma linha do tempo, se eu vou fazer um infográfico, se eu vou fazer uma divisão de quadros, qual é a fonte que eu vou usar, qual é a marca que eu vou usar. Eu demoro em torno de meio-dia para montar um processo bem montado e estudado. Uma petição normal, sem o que a gente coloca hoje do Visual Law ou o Legal Design. Quanto tempo doutor? Hoje, vou pegar uma ação inicial básica, que a gente também tem como nosso escritório é um escritório de contencioso, a gente tem muito material pronto, assim, de outras ações, né? Então, um cliente chega no escritório e quer se divorciar. Tem um filho menor, tem bens a partilhar, o divórcio é consensual. É um processo que você vai fazer ali, se tiver 2 bens a partilhar, um processo que você vai fazer em um dia. Tá tudo pronto, manda pro cartório, dali uma semana assina o divórcio. É um processo básico, Agora vamos pegar, por exemplo, uma ação tributária. Você precisa fazer o desenvolvimento de uma ação para repetição de indébito em que tu tens impostos, créditos tributários a receber da União. Você precisa fazer, primeiro, uma auditoria fiscal dos últimos 5 anos de tudo que tu pagou a mais, que a tua contabilidade apurou de forma equivocada. Então, isso eu preciso. Como vai envolver número, vai envolver planilha, Então, é um trabalho que, primeiro, o advogado que vai desenvolver, ele vai precisar ir de, pelo menos, uns 15 dias pelo número de informações. E quando essa petição vai com essas informações para o Jefferson formatar, o Jefferson vai analisar e ele vai dar a devolutiva. Só que nós temos na Legor um deadline de 48 horas. Esse é o nosso. Então, assim, eu falei para ele, se tiver que ficar 48 horas sem dormir, esse é o nosso deadline para o cliente. Porque, por exemplo, petições criminais, Adilson, alegações finais, o prazo é 2 dias. Sim. Então, às vezes, o cliente chega para a gente e só tem 24 horas para apresentar aquelas alegações finais. Então, às vezes, é um trabalho que tu talvez um trabalho que tu está fazendo, que tu tem mais prazo, te concentra naquelas 24 horas de produção, né, em que eu vou fazer a revisão, faço o planejamento, o Jefferson inicia a elaboração, volta, eu faço a revisão, né, a minha validação e a gente manda para o cliente. São todos os tipos de petições, o que chegar. Todos, de todos os ramos do direito. A gente atua na Légora com todos os ramos do direito. Porque quando vem para mim, eu para montar uma petição, às vezes também monto, mas eu já monto com o legal design. Eu já não preciso mais montar a petição que depois transformar. Eu já vou montando e já vou desenhando ela. No caso de uma petição do escritório, eu atendi um cliente lá e a gente fechei um contrato para fazer determinada ação. Algumas petições, por exemplo, a gente não vai para um advogado do escritório produzir. Eu já encaminho direto, Jefferson, como é que tá a demanda aí? Daí ele falou, tá tranquilo, então posso te mandar uma petição para você produzir? Então, o advogado tradicional do nosso escritório, ele produz a petição, por exemplo, lá no Word, tradicional lá. Ele vai digitando a petição, vai colocando, terminou a petição, manda para conversão. O Jefferson, ele não inicia lá, ele já inicia direto dentro da Tecno Legal Design, lá no InDesign, e a petição já fica pronta, não existe conversão, ela já está sendo produzida do início até o final dentro da plataforma. A nossa ideia é buscar que todo o peticionamento seja feito direto dentro do InDesign. Esse é o grande desafio. Eu falei para o Jefferson, ano que vem a gente tem um projeto de mentoria. Por quê? Porque com o nível que nós estamos chegando de demanda, né, em determinado momento,
Pode ser que não exista tempo para a gente atender todo o mercado com esse formato. Então, a nossa ideia é migrar para conseguir tentar mentorar advogados, né? Porque eu vejo que é muito mais fácil, Adilson, transformar jovens advogados em designers do que transformar designers em advogados. É verdade. Ou em bacharéis em direito, ou conhecedores da matéria jurídica. Porque pegar um designer e fazer ele compreender o processo civil, penal, constitucional, ele tem que passar 5 anos dentro da faculdade. Agora, pegar um jovem advogado. Hoje, um jovem advogado com 23, 24, 25 anos, ele já nasceu com o celular na mão. Ele já sabe tudo do chat GPT. Ele já está no mundo tecnológico. Então, para ele mexer, né, numa tecnologia dessa, né, no pacote Adobe, no Acrobat, ele já tem mais facilidade do que eu pegar um advogado, né, de 50 anos com 25 anos de advocacia. Isso eu não consigo treinar com o Visual. Ele quer, ele gosta, ele acha que ele quer implantar no escritório dele, mas ele não está mais disposto a ele aprender. Só que ele tem lá no escritório dele 2, 3, 5 advogados jovens. Então a nossa ideia é mentorar. Por quê? Porque com certeza o futuro da advocacia é para aqueles que tiverem aptidão com o legal design. Os grandes escritórios e as grandes bancas vão estar selecionando advogados e antigamente um requisito assim. Hoje, a maioria das grandes bancas, você que vai contratar um advogado para determinada área, escritório que eu digo full service como o nosso, que tem várias especializações. Você, advogado com experiência na área trabalhista, com pós-graduação na área, com especialização. Advogado com experiência na área imobiliária com pós-graduação na área. Já é um requisito principal, tá? Aqui, não vou falar 10, daqui 5 anos vai ter escritório procurando. Advogado especialista na área trabalhista, com aptidão e uso do InDesign. Os escritórios não vão estar mais usando o Microsoft Office. As profissões, hoje, elas têm que se adaptar, porque senão, se você não se adaptar, está tudo mudando. Tem profissões que acabaram. Exato. Não é? E a advocacia se moderniza desta forma também, justamente porque, como o senhor falou, daqui a um tempo vai ser uma exigência. Isso custa mais caro para o cliente ou não? Para o nosso cliente não custa. Para o nosso cliente é o diferencial já do nosso escritório. Os outros escritórios, eles têm a possibilidade de oferecer esse serviço, porque eles não fazem internamente. Então, em regra, o que nós temos orientado os escritórios que querem contratar a Légora, né? Peçam o nosso material de apoio para, num fechamento de contrato, mostrar para o cliente de vocês, por exemplo, numa defesa ambiental, né, que a defesa ambiental vai utilizar desses recursos. Né? Uma defesa ambiental vai demonstrar em fotos de satélite, com todos os elementos visuais, se aquele rio, por exemplo, que está aqui, a drenagem que foi feita nele, a tubulação, ela respeitou as normas ambientais, se esse rio já tinha perdido a função ambiental, se as áreas de APP foram preservadas. Porque eu escrever isso num amontoado de linhas, o juiz não vai entender, nem o Ministério Público. Agora, se eu colocar dessa forma aqui, com o histórico da imagem de satélite 2003, 2008, 2017 e atualmente 2025, como que o juiz não vai enxergar essa evolução? Como que o perito que vai lá no dia da perícia fazer, lá ele vendo isso daqui, ele não vai ter um laudo pericial mais justo, mais correto? Então, isso pode ser utilizado, nosso material de apoio, para os escritórios conseguirem vender melhor os seus contratos, embutirem nos seus preços de honorários esse trabalho, né, para conseguir, inclusive, custear depois a formatação dos documentos. E conversando com um escritório cliente nosso lá de São Paulo, de Santos, que é do caso que a gente trabalhou, ele falou que ele procurava legal designer para aplicar nas petições dele e procurava profissionais também. Só que ele colocar um advogado, um designer no escritório dele, ia ter um custo. E ele transportar um advogado do escritório dele para ficar do lado do designer, explicando, ele ia perder tempo e ia ter outro custo. Então, ele falou, cara, tornou mais em conta eu contratar a Légora para fazer esse serviço num processo tão complexo que é esse,
e, pô, vocês me entregaram no prazo que eu nem imaginava que dava. Foi 2, 3 dias que a gente estudou o processo, deu 2 dias. Ele mandou o processo, a gente estudou, montamos a estratégia, imprimimos, mandamos para ele, entregamos o projeto, cara, ele assim, era mais do que eu esperava. E até eu mandei para o Eduardo, falei, ó, nosso cliente lá de Santos adorou o processo, ele falou que ficou mais claro até para ele, que estava montando o processo. Então, hoje, às vezes, claro, tem escritórios que pensam em incluir um design e um advogado junto. Ele tem esse custo, beleza? Ah, pô, mas é mais em conta? Pode ser mais em conta tu contratar a Allegro. Porque a gente já tem essa expertise, já sabe, já viveu o processo, já viveu... A Allegro atende hoje tanto o cliente, a pessoa direta, como também os outros escritórios, justamente esses que estão precisando dos profissionais. Exatamente. E não só escritório de advocacia, a gente atende escritório de contabilidade, escritório de tecnologia. Então a gente atende toda essa área. A empresa quer montar um contrato específico, a construtora quer montar um contrato específico para o empreendimento dele, quer usar tecnologia, quer montar uma solução para o cliente dele. Vem até a Allegro, fala com o Dr. Eduardo e a gente resolve o problema. Uhum. Pessoal, o que eu acho, assim, Adilson e Jefferson, em relação à parte geral, né, do trabalho da Allegro hoje? A gente, em pouco tempo, em virtude desse avanço e dessa necessidade, vai haver alguns métodos de automatização do peticionamento. Já está havendo. A gente já tem, além do ChatGPT, que serve para tudo, nós temos algumas inteligências artificiais jurídicas específicas. Então, por exemplo, você bota palavras-chave, essa inteligência vai lá e ela já faz a petição para você. No entanto, todas elas são necessárias de edição. São necessárias de você ter que conferir se o artigo da lei está certo, se a jurisprudência que citou existe, né? Você tem que fazer a conferência, você tem que melhorar o texto, né? Então, o grande desafio da inteligência artificial ainda é conseguir se aproximar ao máximo, né? Eu digo, desse talento humano. Então, o que muita gente e muitos clientes, muitos escritórios, quando entram em contato, me perguntam: mas isso é uma inteligência artificial? Porque eles veem os anúncios da Allegro, eles veem as nossas petições no Instagram, e eles acham que é uma inteligência que produz isso. Daí eu falei, não, esse trabalho é integralmente feito por profissionais, por pessoas. Não, mas como que faz isso em tão curto espaço de tempo? Daí eu falei, não, isso é técnica, isso é prática, isso é conteúdo e isso é conhecimento. Então, ainda não é possível você produzir isso como o ChatGPT. Não é possível você botar essa petição no ChatGPT e dizer para o ChatGPT, transforme essa petição em PDF através de Visual. Não vai sair. Não vai sair. Então, esse é o grande desafio da inteligência artificial. E esse é o diferencial do grande profissional e da grande empresa. Hoje a gente estava comentando, inclusive, na nossa área jornalística, né, que hoje em dia muita gente chega ali, joga um texto, está publicado, tudo com o ChatGPT. Mas contar a história exatamente, início, meio e fim, com todos os detalhes, o cara que recebe o produto, recebe o texto, recebe esse trabalho que vocês realizam, ele vai enxergar de forma diferente. Não é bom, você tem que estar junto com a IA, tem que estar junto com o chat. Mas o ser humano, a inteligência humana tem que estar sempre conferindo tudo, né? E assim, né? Quando a gente manda rodar, faz o material, a inteligência artificial fez, jogasse no papel. Tá, qual é o papel que tu vai rodar? Qual é a gráfica que tu vai rodar? Qual é a tinta que tu vai usar? Qual é a impressora que tu vai rodar? Pô, quando a gente for rodar isso aqui é um Porsche 300. Só que eu pensei, a medida dela é uma Super A3. Eu pensei, quando foi rodar, no papel que eu ia rodar, como eu ia entregar, como eu ia transmitir o memoriais para o usuário final, que é o juiz, ou o desembargador, ou a assessoria dele, como que ele ia receber isso aqui. Pô, teve memoriais que a gente fez papel texturizado, que é papel Opaline, que é o nome. Pô, eu estudei tipos de papel para resolver.
pô, se ele pegar um papel na mão, um papel texturizado, que ele vai abrir o material, pô, que legal, é um papel diferenciado. Tanto é que uma vez o Dr. Eduardo chegou com memoriais lá no escritório, com capa dura, um material com requinte, total, assim. E a gente conversou muito sobre isso, sobre como que a gente vai apresentar esse material. E isso eu vim estudando, também já vem da bagagem, tipo de papel, tipo de impressora, onde que eu vou imprimir, qual é o resultado final, tem um detalhezinho ali, manda rodar de volta. Então, isso é tudo que o designer me proporcionou, sabe? Estudar designer e legal designer e visual law me trouxe, uma bagagem... São 4 meses, né, de Légora. 4 meses. de Légora. Onde que vai? Até onde? Onde é que tem? Tem limite? Então, acredito que não tem limite pelo alcance, né, que a tecnologia tem em não parar, em não evoluir. E dentro da área jurídica, né, como nós estamos iniciando ainda, principalmente, por quê? Porque os escritórios ainda não estão prontos para esse tipo de tecnologia de formatação. Então, a Légora existe por isso. E ela vai permanecer por muitos anos e por muito tempo, até que os próprios escritórios, como o nosso escritório, o faça por si só. Então, o grande desafio é esse. Né? E por isso a nossa ideia de mentorar. A nossa ideia de o ano que vem abrir uma mentoria para uma turma de advogados que queiram, de fato, aprender, que queiram se especializar, que queiram verificar na prática como fazer, como transformar e como formatar o documento, porque o grande objetivo nosso, que eu sempre digo assim, né, ganhar dinheiro é muito bom, né, mas você conseguir ganhar dinheiro transmitindo conhecimento, transmitindo informação, deixando legado para as pessoas. Então, assim, a função do advogado, e principalmente a gente tem conseguido fazer isso para nós quando nós vemos o nosso trabalho dentro de um processo judicial. Quando o juiz pega a nossa petição, recorta um elemento de visual law nosso e coloca na sentença dele. Ou seja, ele usou como fundamento, como razão de decidir, algo que nós fizemos de diferente dentro da petição. Por exemplo, o Jefferson desenhou um croquis de assistente de trânsito, né, que teve uma situação lá de via sem placa preferencial. E nós fizemos a defesa de uma cliente e como hoje a polícia militar, rodoviária, eles só fazem boletim de ocorrência no local com croquis se houver vítima com ferimento, né, se não é você que tem que fazer o boletim no site. O boletim ele fica unilateral. Eu faço o boletim com a minha versão, o Adilson faz com a dele, nós não concordamos quem bateu em quem foi a culpa de quem, e vai para a justiça. Então, o que acabou acontecendo nesse processo? O Jefferson acabou fazendo o croquis de acordo com a versão da nossa cliente, conseguimos comprovar na audiência através das testemunhas, e o juiz usou como razão de decidir o nosso croquis, o nosso desenho que estava na nossa petição. Essa é a grande meta, digamos assim, né? Meu Deus. Né? Vale a pena. Valeu a pena. Valeu a Ele pena. fez o print e colocou na sentença, e daí quando saiu a sentença, no escritório eles mandaram mensagem, saiu a sentença da cliente tal, dá uma olhada. A hora que eu rolei, ele usou o próprio croquis como decisão, e ele entendeu o que a gente queria passar. Então, aí eu já falei para o Eduardo, cara, o caminho... O bacana foi assim, ele poderia ter citado, assim, adoto como razão de decidir o croquis utilizado na petição de defesa da parte. Mas não. Ele recortou o desenho idêntico e trouxe para dentro. Se você pegar a sentença dele hoje, publicada, já transitou em julgado, um pedaço da sentença é um desenho colorido. Com a graminha, com o canteiro. Coisa jamais imaginável hoje, né? Com o carrinho batendo, ó. Exatamente, olha lá. Porque essa quando eu desenhei, eu peguei a imagem do Google de cima e eu coloco as casinhas, coloco a grama, coloco a placa bem exatamente onde está. Então eu procuro chegar ao máximo de realidade, que fique fácil de entender e a qualidade da imagem seja bem realista ao que lá. Porque e você trazendo a realidade também do acidente no local, né?
ali, por exemplo, no croquis você consegue verificar que além da animação, ele trouxe um recorte da foto lá do para-choque, onde foi o aborramento, né, a foto original. Então, com isso, que é uma ação simples, ação de acidente de trânsito, entra no judiciário todo dia. Só que, quantas pessoas a gente conhece que te contaram dizendo, meu Deus, o cara bateu em mim, ele foi o culpado e eu perdi a ação. É verdade. Já Porque ele não, apareceram. por quê? Porque ele não conseguiu provar. Quando que você não consegue provar? Você não consegue provar quando numa ação os fatos são controversos. O que é o controverso? Eu declaro a minha versão, tu declara a tua, e dentro do processo nem eu nem você conseguimos provar para o juiz quem está certo. Daí o que o juiz faz? Eu não posso dar ganho de causa para quem está pedindo a indenização, porque não ficou provado. E daí sai... na realidade ali, um dos dois sabe quem foi o culpado, entendeu? Mas ninguém conseguiu provar. E daí aquele que não teve culpa está saindo no prejuízo. Porque a verdade real não apareceu. E muitas vezes quando você tem esse desenho, quando você ilustra, quando você pega esses fatos, eu sempre digo, né, o que é visual entra na mente. Né? Então acaba trazendo esse convencimento para o magistrado, para o julgador. Na hora de decidir. E para nós também, não, que nem o Eduardo falou, por ser uma petição de um caso mais simples ou mais complexo, cara, quando cai para mim, por eu já ter, eu sei fazer isso, eu só sei fazer isso, então eu já monto com o máximo de tecnologia que dê. Então, o caso de 1.000, o caso de 100 mil vai ser, eu vou utilizar tudo que puder ser utilizado na petição, para poder ter o poder de convencimento mais forte do que qualquer... E eu já penso que vem pela frente, né? E o que vem pela frente ainda em relação a isso? Você está já visualizando isso? Então, hoje eu sempre venho buscando soluções para cada processo, é um processo. Então, eu busco soluções para cada processo. Hoje a gente utiliza hoje vídeo no PDF, na petição, a gente utiliza áudio no PDF da petição, hoje a gente utiliza as janelas pop-ups, que tu clica num botão, ela abre a prova, o documento direto no PDF e fecha. Então o juiz ele não precisa ir lá no sistema, abrir o documento, voltar para a petição. Não, ele faz tudo na petição. Então isso é praticamente exclusivamente a Allegro que faz. A gente montou o que a gente monta no InDesigner, o designer ele dá essa ferramenta para nós e assim, tem resolvido um monte assim por conta de ser mais rápido e o foco do juiz, do leitor do documento, juiz, ele está centrado no documento. Então a ideia, o pensamento, a linha de contexto, ele não se dispersa, sabe? E a gente vem pensando também em como utilizar outras automações, como GIF na petição, que tu passa e ele já tenha movimento na imagem que precisar, como um acidente de trânsito, que tem um vídeo explicativo. A gente vem trabalhando já com 3D, utilizando para acidente de trânsito 3D, né, nas imagens. A Allegro hoje tem bastante coisa para acontecer, que nem onde eu tive uma conversa com um amigo que ele mora em Portugal, é um doutor em ciência da informação. A gente tem um projeto, está pensando um projeto aí mais para 2026, de um sistema, mas isso é muita novidade, então a gente vai ter bastante novidade para o ano que vem, justamente para quê? Para a gente, para conseguirmos continuar atendendo quem nos procura. Eu sempre falo para o Jefferson, né? O grande desafio de você estar no mercado, eu tenho uma teoria que são dois desafios para quem tem uma empresa e uma porta aberta. Para aquela empresa que não tem cliente, é ter cliente, e para a empresa que tem muito cliente, é conseguir atender todos. Uhum. E graças a Deus, hoje na advocacia, na Júris, na Allegro, a gente está buscando conseguir atender todos. Né? E o ano que vem, talvez nós tenhamos na Allegro essa dificuldade. Por quê? Porque quanto mais o nosso produto
né, quanto mais ele chegar aos rincões do Brasil, nos escritórios de advocacia... E quando está dando certo, vai se espalhando. Exatamente. E todo mundo vai procurar a Légora. Exatamente. E daí é onde essa demanda, ela tem que... nós temos que tentar buscar uma forma de entrega automatizada para aquelas petições, para aqueles processos talvez menos complexos, né? Porque os mais complexos, esses não vai ter automação que dê jeito. Adilson, por quê? Porque existem ações judiciais que elas não têm como serem repetitivas. Eu vou dar um exemplo para ti. Uma ação de divórcio com partilha de bens, o que muda? Pode mudar o regime de casamento, pode mudar se tem filho ou não tem filho, menor, pode mudar o número de filhos. Então, assim, não tem muito como mudar, tu tem muito pouca alteração fática. E isso daqui são regras que você tem como automatizar. Agora, um processo de homicídio doloso, que é um processo que vai a júri. Estava me passando isso exatamente agora na cabeça. Eu já estava indo para a área criminal. Pois é. Pensa num processo de homicídio doloso em que fica muitas vezes um tempo lá na fase de investigação para definir autoria, perícia, por onde o tiro entrou, por onde saiu, exame de balística, reconstituição do crime no local. Então você tem uma fase toda de investigação prévia. Daí depois você tem a fase judicial, que você vai produzir a prova judicial. Daí na produção da prova judicial, eu posso ter novamente situações não previstas na fase de investigação que eu posso produzir. Depois eu tenho a fase de tribunal de júri, que lá no tribunal do júri eu posso montar toda uma apresentação de visual law de reconstrução dos crimes para os 7 jurados assistirem. E eles vão assistir de forma visual. O que é melhor? Ficar o advogado e o promotor 1h30 falando sem parar, gritando lá para os 7 jurados, que tem uns que não gritam, te dá sono, e tem uns que te deixam surdo. Eu já fui jurado, né? Né? A gente sabe que tem a parte teatral, tem a parte romântica, a gente sabe como que é o tribunal de júri, né? Mas nós estamos falando ali, né, numa busca da justiça por absolvição ou condenação, em que o ponto principal é a privação de liberdade por o maior tempo possível pelo Ministério Público e pelo menor tempo possível pela defesa. Então, quando você vai produzir isso, não há como você automatizar. Porque cada homicídio ocorre por um motivo. Cada homicídio tem um local. Cada homicídio tem uma circunstância. Não existe um crime igual. Não existe, nesse caso. Então, isso não vai ser automatizado. Agora, essas ações repetitivas, que a gente chama assim, ação de rescisão de contrato contra a construtora, porque não entregou o prédio. O que ela vai mudar? Ação de revisão de juros do financiamento do carro. O que ela vai mudar? Então, essas ações que são teses fixas, que a gente chama, teses repetitivas, a automatização é possível, né, tecnologicamente falando. Agora, essas outras que envolvem, eu sempre brinco, o que você envolve o ser humano, o envolvimento fático, é muito mais complexo você automatizar. E eu acho que o nosso objetivo é para ter entrega, tentar automatizar aquilo que é possível, né? E também buscar, no outro projeto de mentoria, levar o conhecimento para que mais escritórios possam desenvolver isso por si só. Porque hoje, se a gente verificar os grandes expoentes, os grandes bilionários, hoje são os bilionários do conhecimento. Hoje, quem mais ganha dinheiro no mundo é quem vende conhecimento, né? Eu gosto muito do Samer Agi. O Samer era juiz federal, foi advogado, era juiz federal, né? E hoje ele é escritor, palestrante, mentor, enfim. Ele é um cara que eu considero muito, por quê? Porque, diferente de outros mentores, os métodos do Samer são todos validados. Eles são, de fato, científicos. Não tem mentoria do achismo. Eu sempre brinco, tem um mentor que quer ensinar o cara a ser milionário, mas ele ficou milionário só vendendo a mentoria e não sendo empresário, né? Então, eu gosto de um cara chamado Marcos Marques, porque o Marcos Marques já era milionário antes de ser mentor de empresário, entendeu? Eu gosto do Luciano Hang, porque o Luciano já é milionário antes de hoje dar palestra e falar, né, de contar a experiência dele, o Roberto Justus, o dono da Ricardo Eletro, né? Agora a gente vê alguns que viraram bilionários
né, sendo apenas bons comunicadores, Exato. né, e vendendo cursos de Baseado nesses outros que ficaram ricos Exatamente. de outra forma. E vendendo cursos de autoajuda, porque eu digo que a maioria das mentorias são cursos de autoajuda, de ensinar pessoas em como ficarem ricas, de como serem felizes, de como terem sucesso, de como se vestir, de como ter a barba bonita, entendeu? Mas de fato não vão dizer, tá, mas como tu ganhou dinheiro sem vender esse teu curso? Antes, como que tu ganhava? Como é que tu atingiu 1 milhão antes? Ou tu atingiu só vendendo o curso? Não, ele atingiu só vendendo o curso. O cara que mais vende no Hotmart, ele ficou milionário e talvez já tá perto do bi vendendo o curso. Agora eu vou dar um exemplo. Paulo Vieira, que é um mentor. Não, Paulo Vieira vendeu muito livro antes de fazer, né, o projeto dele, que é o projeto, que é a mentoria dele, do Método CIS. Então, o Método CIS nasceu de um livro. Entendeu? Então, eu sempre digo, Roberto Chanechi, que é um grande escritor de autoajuda, existem mentores que criaram métodos por conhecimento, por aplicação prática, por vender conhecimento. Existem outros, eu brinco, tem outros, né, que são bons papos, né? Antes ainda, estes que o doutor citou, de inteligência artificial, de chat, porque realmente o que fizeram foi o que saiu de dentro, né, da inteligência humana mesmo, né? E essa capacidade de venda, eu não digo que não é uma ausência de conhecimento, porque eu acho fantástico o cara vender, ficar rico com um negócio que não dá certo. Tu entendeu? Não, vou te dar um exemplo. Né? Como que você valida uma mentoria? A validação da mentoria, eles dizem que não é estatística, mas você vende uma mentoria, vai ser uma imersão de 5 dias aqui no Expocentro. Tu tem pacotes de 5, de 10, de 50 e de 100 mil reais essa mentoria. Você compra os pacotes. Uma mentoria dessa tem 3 mil inscritos. Você espera 5 anos e você entrevista os 3 mil para ver quantos ficaram milionários. Ninguém. Ninguém ficou. A não ser quem vendeu. Ficou mais. Exato. E aqueles que vão dizer, eu sou milionário. Ele já era quando foi fazer a mentoria. O cara tá ensinando para ele, sabe o quê? Aquilo que ele já sabe. O cara só tá estimulando ele, dando coragem para ele fazer mais. Então é isso que eu digo. É meio psicologia junto, exatamente. Né? Isso é um talento? É um talento. É um talento. Acho. Isso é um talento. Mas é isso que eu digo. A validação, ela é técnica. Agora, quando você vai para uma imersão, e eu gosto muito, por exemplo, do Dale Carnegie, né, que tem um curso de oratória. Quando você vai para uma imersão dessa, ela é chata pra caramba, por isso que só vai 10. E todo mundo é nerd, é cara que gosta de estudar. Porque tu tem que ler livro, tu tem que fazer fichamento, tu tem que aplicar a técnica de oratória, tu vai para o Mastermind, tu vai para esses cursos. Esses cursos, de fato, eles são práticos. E de fato, se tu botar 10, os 10 ficar treinando oratória 6 meses, todos vão evoluir. Mas dos 10, só vai ter um cara que vai dizer, pô, esse cara, mas é porque ele tinha dom. Então eu só apliquei a técnica naquele que já tem o dom. Tu entendeu? Eu entendo perfeitamente. Então o dom da venda, o dom da locução, o dom da comunicação, a gente né, é igual jogador de futebol. Todo mundo fala, né, tem o Messi e o Cristiano Ronaldo. O Messi é o Romário, não precisa treinar. Entendeu? E o Cristiano Ronaldo, tem gente que acha que é muito melhor do mundo que o Messi, mas o cara tá 40 anos sem tomar um gole de cerveja, tu entendeu? Porque é um cara extremamente disciplinado, um cara de excelente. Aí imagina se ele tivesse o talento do Messi, se ele fosse canhoto, né? Imagina se o Cristiano Ronaldo fosse canhoto. Então é isso que eu digo, é isso que a gente fala. O talento, né? Ele tá muito longe, muitas vezes, o sucesso pelo talento, ele está muito longe do sucesso pelo conhecimento, pela disciplina. Né? E esse trabalho aqui, eu falo para vocês, como ele é feito no computador, ele é possível você atingir alta performance com a disciplina, com o conhecimento, com a busca do conhecimento. Aqui nós temos uma mistura, né? De conhecimento, de estudo e de talento. Mas só foi possível... Né? Não necessário dessa ordem. Mas só foi possível chegar nesse nível e ser pioneiro por conta do talento. Porque eu digo, quem tem talento é pioneiro. É pioneiro. Mas é que existem vários talentos não descobertos. É porque isso ainda não expandiu, ainda não difundiu. Então, quando difundir, surgirão... E eu sempre digo, eu afirmo,
e surgirão advogados com talento para designer. Não surgirão designers que farão direito e virarão advogados para fazer isso, mas surgirão advogados. E a gente tem dado palestra, né, com jovens advogados já apaixonados por isso. Já colocando em prática isso. A gente deu uma palestra quarta-feira, né? Quarta-feira, para Penha de São Paulo. Para a OAB de Penha de São Paulo, uma cidade de São Paulo. E a gente verificou lá as advogadas jovens e elas já com conhecimento técnico, conceitual, de aplicação, já utilizando já a ferramenta que o Jefferson utiliza. Né? E dentro da nossa palestra, né, Jefferson, elas verificando e sentindo a vontade e o interesse de chegar nesse nível. Chegar nisso. E elas já alguma coisa elas já aplicam. Tanto é que elas já aplicam no Word. Aí eu fico pensando, a hora que elas descobrirem que existe programa profissional para design, que tu chega nesse nível aqui, porque, cara, isso aqui, eu utilizo técnicas avançadas de diagramação de revista, diagramação de jornal, diagramação de livro didático. São técnicas... Pegou um pouquinho de cada. Exatamente, assim, né? Eu vou moldando, porque o jornal ele tem que chamar a tua atenção. Eu já uso uma técnica aqui dentro para montar esses memoriais, que é a técnica que eu usava no jornal. Técnica de revista. Então... Comunicação. Exatamente. Tudo está na comunicação, né? De como você comunica, de como você vai fazer me atrair o cliente, atrair o juiz, atrair o desembargador, que ele para que ele queira prestar atenção, qual que é a informação que eu estou recebendo. E assim, a gente falando da palestra, a gente foi... Às vezes a gente vai palestrar na Univale e sai de lá com o pessoal, principal, tipo, primeiro período, que está começando. Teve uma palestra que eu fui com a Márcia Sarubi, a professora, chamou, primeiro período, eu saí de lá, o pessoal falando, quando que é o curso? Quando que vocês vão montar um curso para isso? Então, vai sair novos advogados aí com força total. Direto já, direção. Exatamente. E, assim, a chance deles caírem no mercado com um diferencial desse e abocanhar quem ficou para trás vai ser muito grande. Então, os novos já vão sair com sangue nos olhos. Então, E que bom, né? Que a Légora está levando esse conhecimento, né? Está trazendo clientes, levando conhecimento através da ideia de vocês, né? Da sociedade de vocês. Muito bacana, né? E até quando ele não vai parar de inventar coisas, né? Porque ele inventa, cada ano ele inventa uma coisa, né? Eu sou da mesma opinião sua, Jeff, né? Desde que você conheceu ele, eu também conheci, né? E ele, quando me convidou, eu convidei primeiro para participar da rádio, depois convidou, vamos fazer podcast. É o cara que assim, vamos fazer tal coisa, eu fecho os olhos e vou. Não tem erro. Realmente, pessoa que tem visão, são visionários. Se tipo, assim, quando fosse outra pessoa, é que o Eduardo convence. Então, quando ele falou em abrir a empresa, eu passei para ele meus medos. Eu falei, cara, eu tenho medo disso. Ele falou, não, isso é comigo. Tu vai fazer tua parte e eu vou fazer minha parte. A empresa vai funcionar assim. Tu não se mete na minha parte e eu não me meto na tua parte. Tu resolve essa parte operacional e eu resolvo a parte... Tu entrega a tua parte, ela entrega a parte dele. E vem dando certo. E eu acredito que nesse pouco tempo a gente sinalizou os caminhos e o mercado... Esse mercado é um mercado amplo, o retorno vem sendo positivo. Tem lugar para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Tem demanda. A gente está falando assim, né? O Brasil a gente está falando que nós temos mais de 1 milhão de advogados, né? Então, nós temos uma imensidão de trabalho para fazer em cima da advocacia, mas o legal design não... Ele pode ser, dentro de um futuro breve, uma aplicação nova do próprio poder público, né? O CNJ tem um manual já de Visual Law para o Poder Judiciário. Então, tem alguns desembargadores já que têm usado nas decisões esses mesmos elementos que a gente usa, juízes. Então, a gente vai ter uma evolução também, né? O Ministério Público, os promotores de justiça também têm se utilizado desses recursos. Então, os profissionais que se especializarem nessa área, é um mercado que não é só na advocacia, com certeza o mercado jurídico como um todo, na área pública também vai estar aberto para isso, a gente não tem dúvida que
que ele tende a evoluir aí muito nos próximos anos. Vereadores, né? A área pública, comunicação jurídica no setor público. Né? Do que adianta o vereador criar o projeto de lei, sendo que é para a população e a população não entende a linguagem. Perfeito. O que a gente fez? Exatamente. E a gente está com um projeto com a vereadora Jade para converter os projetos de lei dela para visual law e entregar para a população. Perfeito. Porque a população, se tu entregar o projeto e tu vai ler, a linguagem já é jurídica, é difícil para muitas pessoas, para a população, para o pessoal do bairro, enfim, para todo mundo. Ele vai, é mais um, né? Também. Mas aí você vendo o que vem pela frente, vendo, analisando, é realmente um passo gigantesco. Mais um passo gigantesco. Que legal. É isso, gente. Muito obrigado, doutor Eduardo Ribeiro. Vou repetir aqui, né? Alégora, com o doutor Eduardo Ribeiro, advogado especialista na área pública e privada, com ênfase nos processos administrativos e judiciais, englobando áreas cíveis, ambientais, administrativas, com seu sócio, o Jefferson Kalinowski, designer gráfico com 28 anos de experiência, graduado em Direito, especialista em inovação jurídica e na elaboração de documentos estratégicos. Preste atenção na Alégora, Legal Design, Visual Law, tudo isso com Alégora e com essa dupla sensacional aí, né? Segurem eles, hein? Segurem eles. Não, deixa que vá, porque só vem coisa boa. Não é isso, doutor? Isso aí, Adilson. Tá, muito obrigado. Nosso Juricidade está iniciando, é um projeto que a gente quer dar continuidade permanente, tem bastante assunto para falar, tem outros projetos também de outros negócios que a gente vai apresentar. Em breve eu vou trazer uma pessoa aqui para a gente estar falando aí especificamente da questão da cidade, do urbanismo e agora um pouquinho de direito urbanístico do plano diretor, que aqui em Balneário Camboriú está nessa iminência agora da discussão e a gente sabe que, claro, tem um período agora que vai finalizar e depois vai para a Câmara de Vereadores, mas é importante os debates e a gente, né, como tem também o segmento nesse ramo, a gente quer trazer esses temas. E depois, ano que vem, ano eleitoral, a gente vai falar de direito eleitoral. Então, a gente tem bastante coisa aí dentro do podcast, né? E te agradecer mais uma vez também. Tamo junto, hein? Tamo junto. Jefferson, obrigado, Adilson. Parabéns. Muito obrigado. É um prazer estar falando contigo sempre, né? A gente tem uma história desde o jornal, já se conhecemos. E como é bom ver, né? As pessoas evoluindo, crescendo, sendo sucesso, contribuindo com a cidade. Show. Muito legal. Parabéns mesmo. Obrigado, Obrigado, Eduardo. Né? Obrigado, Jeff. Só tem um defeito, é vascaíno. Botafogo, vascaíno, mas eu também tenho esses problemas, né? Com gremista, flamenguista. Ele fica bravo comigo, ele assim, pô, tu é Botafogo, daí tu é Barra, tu não é Marcílio, né? Eu falei, vou fazer o quê? O Jeff é Cílio, Ele veio de lá, de Criciúma pra cá, tinha que já converter, Marcílio, daí ele virou Barra. Eu digo, cara, nem não dá, né? Pô, já chegou, já pegou Barra lá em cima, né? Nem sofreu ainda. Mas não, ele é próximo. O pior que não, cara. Eu conheci o Barra quando me iniciou, quando não estava nem disputando, eu acho que a série... Quando estava na segunda divisão do Catarinense. Ele jogava lá na Barra, né? Não, eu conheci o Barra, por acaso. O atual presidente da OAB de Santa Catarina, o Dr. Juliano Mandelli, tem um escritório aqui no Catalunha, e o escritório do Barra era ali. E eu, cara, eu adoro futebol, né? Então, e eu gosto de futebol, de história do futebol. Eu entrei, fiquei ali embaixo na recepção, eu começo a olhar as plaquinhas dos prédios comerciais para ver as salas comerciais. Eu olhei Barra Futebol Clube. Barra Futebol Clube. Aqui? Aqui eu sabia que já existia um Balneário Camboriú Futebol Clube, uma época aqui. Mas que eu ouvia falar, né? O Barra Futebol Clube. Será que é do bairro da Barra? Aí subiu, Juliano, esse Barra. Não, esse Barra tem um presidente, um tal de Beni e tal, que toca esse negócio. Porra, que legal. Desci. Ô, Diogo, esse Barra? Não, o Barra... daí o Diogo já me falou. Eu falei, não, é de Balneário. Não, é de Balneário. Vou torcer. Eu falei, vou torcer pro Barra, né? Balneário vai ter estádio de Itajaí, né? Não, também, né? Verdade. Esquece. Aqui é tudo região, cara. É tudo região. Juricidade. Olha que legal o podcast que a gente apresenta e que... Cada vez que a gente aparece aqui com o Dr. Eduardo, com um convidado a mais, você vai ter conhecimento de assuntos muito interessantes, importantes para a nossa cidade, não só
para Santa Catarina também, para o Brasil todo, como foi o caso de hoje. Já falamos de meio ambiente, falamos da juris ambiental e, como o doutor falou, né, vem muita coisa pela frente. Obrigado, gente, e até a próxima.